Olá, pessoal. Sou o professor Joel e eu venho aqui mostrar para vocês como encontrar a equação de uma circunferência no plano cartesiano. Então, lembra que circunferência, né, é só apenas o contorno, ou seja, é o conjunto de pontos que estão a uma distância de um ponto fixo, denominado de centro da circunferência. Este conjunto de pontos, eles são muito bem representados através de uma equação. Nós chamamos de equação da circunferência. E tem dois tipos de equação da circunferência para te mostrar. Então, inicialmente, aqui eu desenho o plano cartesiano e, de uma maneira totalmente arbitrária, eu desenho uma circunferência. Aqui eu desenho ela no primeiro quadrante apenas para facilitar o entendimento, mas ela pode estar em qualquer região, inclusive pegando os 4 quadrantes ao mesmo tempo. Tá? Então, dada uma circunferência de centro no ponto C, de coordenadas A e B, onde o A é a abscissa do centro e o B é a ordenada do centro, então eu já localizei aqui as coordenadas do centro, cujo raio seja R, ou seja, raio é a distância do centro a qualquer ponto da minha circunferência, e seja P, né, de coordenada XY, um ponto qualquer pertencente à circunferência. Se esse ponto pertence à circunferência, então significa que ele está sobre essa linha, né, sobre a circunferência. Então significa que se ele está sobre a minha circunferência, aqui já está as coordenadas do meu ponto P, a distância do centro até esse ponto tem que ser igual ao raio, concorda comigo? Então, para chegar na equação da circunferência, né, deduzir a fórmula que tu vais precisar, quando tu precisares encontrar equações de circunferência nas questões de provas, eu vou usar essa dedução a partir do primeiro contato que eu tive contigo, a nossa primeira aula de geometria analítica, que foi o estudo de pontos. Lá na nossa primeira aula de geometria analítica, quando eu comecei falando do estudo de pontos, a primeira coisa que eu comentei contigo foi distância entre dois pontos. E é exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar a fórmula da distância entre dois pontos para chegar na equação da circunferência. Vem aqui comigo. Olha só. Então, se esse meu ponto P está sobre a circunferência, significa que a distância do centro até esse ponto, ou seja, a distância de C até o meu ponto P tem que ser igual ao raio da circunferência. Se essa distância não for igual ao raio, é porque esse ponto não está sobre a circunferência, certo? Bom, agora a distância entre dois pontos, lembra que tem uma fórmula, né, que é aquela da raiz quadrada, ó. Raiz quadrada da diferença das ordenadas desses dois pontos, né, então, e depois ao quadrado, mais a diferença, né, das abscissas desses dois pontos ao quadrado. Então, eu vou começar pela diferença das abscissas. Então, eu vou fazer aqui, ó, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. Da onde que eu estou tirando isso? Distância entre dois pontos. Tá? Isso aqui é o nosso DCP, né? Distância de C até P, eu calculo através dessa fórmula aqui. E essa distância tem que ser igual ao raio. Então, igualamos ao raio. Agora, o que está atrapalhando aí é justamente essa raiz quadrada. Então, o que eu vou fazer para eliminar essa raiz quadrada? Elevar essa igualdade, os dois lados, ó, ao quadrado. Então, esse expoente vai cancelar com o índice da raiz e vai sobrar o quê? Vai sobrar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Ou seja, essa equação assim escrita, ela é chamada de equação reduzida da circunferência. Então, na circunferência, nós também vamos ter duas equações. Assim como nós tínhamos lá no estudo de retas, né? Nós tínhamos a equação reduzida e a equação geral. Essa aqui já é a equação reduzida da circunferência. Ó. Equação reduzida da circunferência. Vou abreviar aqui. Significa o seguinte, meus queridos, para achar a equação de uma circunferência, tu precisa de apenas duas coisas. As coordenadas do centro, que é o A e o B, e a medida do raio. O x e o y são as variáveis da tua equação, né, que descrevem todos os pontos no plano cartesiano, certo? Então, tendo as coordenadas do centro e a medida do raio, vem aqui, entra nessa fórmula e tu acha já automaticamente a equação de qualquer circunferência. Agora, aproveitando, como que eu faria para encontrar a equação geral da circunferência? A reduzida é essa. Tá? E a geral? Então, o raciocínio é o mesmo que nós fizemos lá para estudo da reta, né? Como é que eu fazia para encontrar a equação geral da reta, né? Nós passávamos todos os termos para um lado da igualdade, né?
e igualávamos o outro lado a zero. Aqui é a mesma coisa. Encontrar a equação geral da circunferência, eu vou partir da equação reduzida e vou levar todos os termos para um dos lados da igualdade, para o lado esquerdo ou para o lado direito, deixando um desses lados igualados a zero. É claro que se eu olhar aqui para a minha equação reduzida, é mais fácil eu passar o r ao quadrado para o lado esquerdo, né, que só tem esse termo, do que eu trazer todas essas somas aqui dessas duas potências para o lado direito. Então, a equação geral da circunferência começa pela reduzida, ou seja, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, e já levamos aqui ó, o r ao quadrado para o lado esquerdo, que está somando com a operação inversa, igual a ambos a zero. Só que poderia deixar assim, poderia, porém não é de costume deixar a equação geral desta forma, né? O que eles fazem? Né? Eles abrem essas potências aqui, ó, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, e organizam depois, né, de desenvolvido essas potências, né, e organizam em ordem decrescente de expoente. Agora, o que não pode esquecer? O que a gente tem aqui? Ó, quadrado da diferença de dois termos. Isso é um produto notável. Ou seja, o desenvolvimento disso tem uma regrinha prática. Ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa. Ó, outro produto notável é o mesmo, quadrado da diferença. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A ordem que tu coloca as letras não faz a mínima diferença, tá? Eu já estou evitando, né? Na verdade, eu estou facilitando, deixando o x e o y, que são as variáveis da minha equação, sempre no final. Ó. Isso vai facilitar mais adiante quando formos fazer algum exercício, tá? E não esquecemos aqui do r ao quadrado, igualamos a zero. E aí, o que eles fazem? Né? Eles arrumam essa equação em ordem decrescente de expoente, né? Começando pelas variáveis da equação, que é o x e y. Lembra que a, b e r são números, né? São as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência. Então, vão ser constantes. O que vai ser variável da tua equação? X e o y. Então, agora a gente organiza em ordem decrescente de expoente, do maior para o menor. Começando sempre por x. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by, em ordem decrescente de expoentes a partir das variáveis da equação. Depois as constantes, ó, a ao quadrado, b ao quadrado, menos raio ao quadrado e igualamos a zero. Aí sim, depois de tudo desenvolvido, né, e organizado, aí esta expressão aqui eles consideram como equação geral da circunferência. Tá bem? Equação geral da circunferência. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou fazer um exemplo. Né? Temos aqui uma situação, problema, então vamos desenvolver esse exemplo. Vem aqui comigo. Então, olha só. Temos aqui as coordenadas do centro e eu tenho conhecimento do diâmetro da minha circunferência. Então, no momento que eu conheço as coordenadas do centro, lá na minha fórmula, as coordenadas do centro, né, é meu A e meu B. Então, quem é que está fazendo o papel do A e do B? Ó, o 2 e o 3. Tá? Se eu tenho diâmetro que é igual a 10 centímetros, lembra qual é lá da geometria plana, né? Qual é a relação do diâmetro com o raio? Né? O diâmetro é o dobro do raio. Diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 10, é porque o raio é 5. Então, essa questão aqui, ó, eu já tenho tudo. Eu tenho as coordenadas do centro, eu tenho a medida do raio, e ele quer saber a equação da circunferência. Como ele não especificou qual das equações, e dificilmente ele vai especificar, isso é mais cara de católica, né? A prova da católica, né, costuma já dizer no enunciado qual das equações da circunferência ela está querendo, tá? Já o Enem não, tá? Ele simplesmente vai lá, né? Qual é a lei matemática que representa tal situação? Aí tu vai ter que te dar de conta, muitas vezes, que está se tratando de uma circunferência e depois olhar para as alternativas. Olhando para as alternativas, tu já vai conseguir saber se está na reduzida ou não. Como é que eu vou saber se vai estar na reduzida? Né? Você vai ter aqui um x mais ou menos uma constante ao quadrado, mais um y mais ou menos uma constante ao quadrado, igual a uma outra potência. Tá? Geralmente, resultado já dessa potência desenvolvida. Já na equação geral, o que vai ter que perceber? Que ela vai ter que estar igualada a zero e vai ser uma expressão bem maior. Tá? Essa é a dica aí de saber se deixar na reduzida ou na geral. Aqui eu vou fazer as duas, tá? Vou começar pela reduzida, que é mais simples. Ó. Vai escrever a fórmula, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado.
Como A e o B são positivos, então a minha fórmula aqui vai continuar menos, né? O que eu falei anteriormente, se for mais ou menos? Que depende das coordenadas do centro. Se a coordenada do centro é negativo, quando substituir aqui, vai inverter o sinal, vai ficar um mais aqui no meio. Não vai ser o caso aqui, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Então, se eu simplesmente calcular essa potência, eu já tenho aqui uma resposta, ó, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 25. Pronto. Essa é uma possível equação, que é a equação reduzida. Tá? Agora, eles poderiam, e provavelmente é muito comum eles fazerem, né, seguir esse desenvolvimento, não parar aí. Ou seja, chegar na geral. Como é que eu chego na geral? Eu abro essas potências aí, ó. Então, para a equação geral, o que a gente vai fazer? Equação geral. Tá? Então, vou pegar lá x menos 2 ao quadrado, ó, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 25. Tá? E aí a gente organiza em ordem decrescente de grau, né? E, começando sempre por x, tá? Uma convenção, tá? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, depois mais y ao quadrado, o termo com x, que é menos 4x, o termo com y, que é menos 6y, e aí as constantes, a gente já junta lá. 4 mais 9, vai dar 13. Só que não esquece que tem 25, né? Vem para cá, negativo. Ó. Então, eu tenho mais 13 menos 25, igual a zero. Tá? Aí, para facilitar, né, já vamos descontar aí, ó, 13, né, menos 25 vai dar menos 12, né? Então, eu vou botar aqui direto, ó, para ganhar espaço aqui, ó. 13 menos 25 menos 12. Pronto. Essa vai ser a outra possível resposta. Ele deixar a equação, ó, geral. Então, se tu ver uma equação, né, com muitos termos, x ao quadrado, y ao quadrado, ó, já desconfia. Isso aqui é equação de circunferência. Bem, pessoal, para nós fecharmos com a geometria analítica, né, o estudo da geometria analítica da parte de circunferência, eu vou comentar aqui contigo as posições relativas entre reta e circunferência. Quando a gente desenha uma reta e uma circunferência no mesmo plano cartesiano, né, no mesmo plano, aqui eu nem coloquei o plano cartesiano só para facilitar mais a visualização, existem três situações possíveis, né? Ou a nossa reta é externa, ou seja, ela não tem pontos em comuns, tá? Então, ao falar em reta externa, né, a reta e a circunferência não tem pontos em comuns, não tem pontos em comum. Tá? Ou a reta é tangente à circunferência, e aí significa o quê? Que ela tangencia a circunferência num único ponto. Então, ó, existe um único ponto em comum. Tá? Ou a minha reta é secante, né? Significa o quê? Que ela intersecciona a circunferência em dois pontos. Então, significa que existem dois pontos em comum. Bom, mas o que acontece nas questões? As questões vão te dar as equações, né, da reta e da circunferência, ou informações suficientes para que tu encontres a equação da reta e que tu encontres a equação da circunferência e peça, né, para justamente te dizer qual é a posição relativa entre essa reta e essa circunferência. Uma das maneiras de tu verificar isso, se a reta é externa, se a reta é tangente ou se a reta é secante, é calcular a distância do centro da circunferência até a reta. Né? O centro é um ponto, né? Então, eu comparo a distância do centro da circunferência até a reta, que eu chamei de D aqui.
E essa distância, né, eu te mostrei, na verdade, né, na última parte do estudo de reta, como calcular a distância de um ponto a uma reta. Lá no estudo de retas, lá, te mostrei isso. Né? Não me lembro agora de cabeça se é a primeira ou a segunda parte, mas dá uma conferida lá. Só que distância de ponto até uma reta, a fórmula é muito chata. Né? Perdão a expressão da palavra, é uma fórmula gigantesca. Módulo, né? Aquela loucura toda, sobre uma raiz quadrada ainda. Mas pode fazer isso. E aí tu compara essa distância com o raio. Se essa distância for maior do que o raio, é porque a reta é externa, tá? Então, tu calcula lá a distância do ponto C até a reta, e se essa distância for maior que o raio, reta é externa. No caso da reta tangente, tu vai calcular a distância do ponto até a reta, de novo, essa é uma das maneiras, agora depois eu te mostro uma outra saída. Calcula a distância do ponto C, que é o centro da circunferência, até a reta R, e se essa distância for exatamente igual ao raio, é porque a reta é tangente. E a terceira e última situação, essa distância do centro aqui, ó, em relação à minha reta R, é menor do que o raio. Então, a distância do centro até a reta, se for menor do que o raio, então a reta é secante, tá? Bom, essa é uma saída, tá? Só que eu repito, é bem trabalhoso fazer isso. Primeiro, vai ter que lembrar da fórmula da distância de um ponto qualquer a uma reta. Aí tu vai ter que pegar as equações das duas, né, da reta e da circunferência. A equação da reta tem que estar na forma geral, para que tu coletes o A, o B e o C lá da fórmula, tá? Da equação da circunferência, tu vai ter que ter as coordenadas do centro. Às vezes tu não tem, tu já tem a equação pronta, então tu tem que desfazer essa equação aqui, encontrar as coordenadas do centro, achar o raio, tá? Isso dá um certo trabalho, tá? E aí depois jogar nas fórmulas, né? Calcular essas distâncias. Agora, qual é a maneira rápida de fazer isso? A gente vai ter que resolver um sistema. Olha aqui o exemplo que eu deixei para ti. Ó. Seja a reta R e a circunferência lambda. Né? Te dei a equação da reta R, te dei já a equação da circunferência. Tá? Então, se eu quero dar a posição relativa, né, entre a reta e a circunferência, basicamente é verificar se tem ou não tem pontos em comuns. Se tiver pontos em comuns, como é que eu acho esses pontos em comuns? Juntando as duas equações, né? Encontrar um x e y que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo. E isso eu resolvo através de um sistema, né? Então, ó, eu venho aqui, monto meu sisteminha com a equação da reta, 2x mais y menos 1 igual a 0. Monto a equação da circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y igual a 0. E tento achar o x e o y. Só que resolver esse sistema eu não preciso resolver ele até o final. O que a gente vai fazer, né? Entre as duas equações, né, resolver um sistema é isolar uma variável, né, usar o método da substituição, que é o mais clássico, mais tranquilo aqui, até porque o método da adição daria muito trabalho aqui, por conta aqui ter expoentes, né? 2, aqui não. Então, o método da substituição. Tu olha para as duas equações, escolhe uma das equações, isola uma variável e substitui na outra equação. Obviamente, aqui é mais fácil sempre trabalhar com a equação da reta. Então, a gente vai olhar para a equação da reta, isolar uma variável e substituir na outra equação. Ao fazer isso, quando vocês fizerem essa substituição na equação da circunferência, nós vamos cair numa equação de segundo grau. E aí, meus queridos, eu não preciso resolver mais nada da equação de segundo grau. Apenas o delta, não preciso desenvolver ela até o final, não preciso achar as raízes, por exemplo, se tem ou não. A gente vai calcular apenas o delta. Se vocês lembrarem lá mais no início do ano, quando a gente fez o estudo, né, de equações do segundo grau, eu comentava lá contigo sobre a análise do delta, né? Quando a gente vai resolver o delta de uma equação do segundo grau, nós temos três situações possíveis. Ou o delta é maior que zero, ou o delta é igual a zero, ou o delta é menor que zero. E essas relações estão diretamente relacionadas às raízes. Se delta é maior que zero, significa o quê? Que existem duas raízes reais e diferentes. Se delta é igual a zero, as raízes são iguais. Se delta é menor que zero, não tem raiz. Como é que eu aplico isso para cá? Muito simples. Se a minha reta é externa, significa que não tem pontos em comum. Se não tem pontos em comuns, não vai ter raiz. Então, significa, ó, dica, vai calcular o delta lá do sistema e esse delta tem que ser um número menor que zero. Não vai ter raiz, não vai ter pontos em comuns. No caso da tangente,
tem um único ponto em comum. Então, significa que eu teria que encontrar uma única raiz nessa equação do segundo grau. Ou seja, a dica é resolver esse sistema aqui. E o meu delta, para essa situação, tem que dar zero. Reta secante significa o quê? Que existem dois pontos em comuns, ou seja, duas raízes reais diferentes. Então, a dica é resolver esse sistema e o delta tem que ser um número positivo. E é isso que eu vou fazer. Olha só como fica mais simples. Então, olhando para a equação da reta, é mais fácil isolar a variável y. Então, vou isolar a variável y na equação de cima. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, menos 2x e mais 1. Vou passar aqui, ó, 1 menos 2x. Ah, 1 ficou positivo, 2x ficou negativo. Agora, eu vou substituir na equação de baixo no lugar do y. Então, x ao quadrado mais y, que é 1 menos 2x, só que não esquece que ele está ao quadrado, mais 6x, menos 8, que multiplica 1 menos 2x, igual a zero. Agora, a gente desmembra essa equação, né, do segundo grau aí, junta os termos semelhantes, abre essa potência, todas as multiplicações, até ajeitar a equação do segundo grau, deixá-la bonitinha, tá? X ao quadrado, novamente aqui, ó, ao quadrado, a diferença dos dois termos, ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo, 2x ao quadrado é 4x ao quadrado, mais 6x, distributiva aqui, ó, menos 8 mais 16x, igual a zero. Então, eu tenho 5x ao quadrado, menos 4x com mais 6x é 2x. 2x com 16x, 18x. Tá? E agora o nosso C, né? Está aqui o A, está aqui o B e o C agora. Ó. 1 menos 8. 1 menos 8 menos 7. Pronto. Está aqui a minha equação de segundo grau, não dá mais para simplificar, só vou calcular o delta agora. Ó. Então, vamos fazer desse lado. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual o B, que é 18 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é menos 7. Agora, convenhamos aqui o seguinte, ó. 18, tá? 18 vezes 18 vai dar quase 400. Então, para a memória, é 364. Vou fazer rapidinho aqui, ó. 18 vezes 18 vai dar 64, então 6, 8, 8, 6, 14, vai dar 8, vai dar 1. 4, 12, aí vem um pouquinho, né? Um pouquinho menos, 324. Mas não precisa fazer essa conta, não. É o seguinte, ó. Tá? O que eu quero saber? É se esse delta negativo, nulo ou maior que zero. Agora, observe que aqui eu tenho menos 4 vezes 5, que dá menos 20, vezes menos 7. Então, isso aqui vai dar um número positivo. E aqui vai dar já positivo, ou seja, essa resposta com certeza ó, vai dar um delta maior do que zero. 324, que agora eu já fiz ali, né? Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 7, 14. Vai dar 140. Então, realmente, esse delta é maior que zero. E se delta é maior que zero, qual é a posição ó, relativa entre essa reta lambda, essa reta R, perdão, e a minha circunferência lambda, né? A posição relativa é que elas são secantes, né? A reta é secante. Reta é secante a circunferência. Fechou, meus queridos? Um grande abraço.